E aí, pessoal, tudo bem? Sou a professora Roberta Cordeiro, professora de Direito Penal e Processo Penal, e a nossa aula hoje vai ser sobre crimes contra a dignidade sexual. Então, nós vamos estudar desde o artigo 213 e nós vamos diferenciar todos os crimes contra a dignidade sexual, desde o estupro até o último crime, inclusive com as causas de aumento de pena. O artigo 213, então eu peço que vocês peguem a legislação e acompanhem a aula. O artigo 213 do Código Penal está previsto o crime de estupro. O capítulo 1º diz dos crimes contra a liberdade sexual. Então, nós temos o título dos crimes contra a dignidade sexual, dentro do capítulo 1º dos crimes contra a liberdade sexual, e o primeiro crime é o estupro, que diz o seguinte: constranger alguém, acompanhe aí, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, com a pena de reclusão de 6 a 10 anos. E no parágrafo 1º diz que se da conduta resulta lesão de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, a pena será de reclusão de 8 a 12 anos. E o parágrafo 2º diz que se da conduta resulta morte, a pena será de 12 a 30 anos. Mesma pena combinada ao homicídio qualificado. Pois bem, qual é a objetividade jurídica tutelada nesse primeiro crime, crime de estupro? A objetividade jurídica tutelada é a dignidade sexual, no especial aspecto da liberdade sexual. Então, objetividade jurídica tutelada, liberdade sexual. Quem pode ser sujeito ativo e quem pode ser sujeito passivo? Quem são os sujeitos do crime? Bom, antes da alteração da Lei 12.015, eu tinha o crime de estupro tipificado no artigo 213 e o crime de atentado violento ao pudor tipificado no artigo 214. O artigo 213, ele previa constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. E o artigo 214 previa que era com o constrangimento de alguém a um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pois bem, qual a diferença entre conjunção carnal e ato libidinoso? Ambos a gente pode dizer que estão dentro do gênero atos de libidinagem. A conjunção carnal é a união pênis-vagina. Então, só podia ser praticado na época do artigo 213 por homem contra mulher, porque dizia constranger mulher à conjunção carnal. Era um crime próprio onde só o homem podia praticar, mas admitia coautoria ou participação de uma outra mulher. E o artigo 214 era um crime onde o sujeito ativo era qualquer pessoa, porque dizia constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele, ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Então, o ato libidinoso era alguma coisa que podia ser praticado contra qualquer pessoa. Então, era qualquer coisa diversa da conjunção carnal. Com a Lei 12.015, não houve uma abolição crimes do artigo 214, mas houve, que nem o entendimento do ministro Gilson Dipp do STJ e entendimento do Supremo Tribunal Federal, o princípio da continuidade típico-normativa, ou seja, o artigo 214 deixou de existir e passou a existir dentro do artigo 213. Então, hoje o 213 diz constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, a praticar ou permitir que com ele se pratique um ato libidinoso. A conjunção carnal continua sendo somente a união pênis-vagina. Então, na primeira parte do artigo 213, a gente pode dizer que o sujeito ativo é o homem, o sujeito passivo é a mulher, ou vice-versa. Enquanto que na segunda parte, quando fala praticar ou permitir que se pratique ato libidinoso, aí o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Então, a gente pode dizer assim, dentro de um contexto, como que hoje é o tipo penal com o princípio da continuidade típico-normativa que passou o artigo 214 para dentro do artigo 213. Hoje o tipo diz constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Pois bem, quem pode ser sujeito ativo? Hoje o sujeito ativo, hoje o crime de estupro, a gente pode dizer que é um crime comum. E o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, e o sujeito passivo também. Então eu posso ter um homem constrangendo um homem, uma mulher constrangendo uma mulher, um homem constrangendo uma mulher constrangendo um homem sem problema nenhum. O núcleo do tipo é constranger. Então, sujeito ativo, sujeito passivo, qualquer pessoa. Então, eu posso dizer que é um crime bicomum, onde pode ser praticado por qualquer pessoa e a vítima também pode ser qualquer pessoa. Porém, tratando-se de vítima menor de 18 e maior de 14, incidirá a pena do parágrafo 1º, porque a pena do caput, quando diz constranger alguém, é de 6 a 10 anos. Quando no parágrafo 1º
diz que a pena será de 8 a 12 anos se a conduta for praticada com alguém maior de 14 e menor de 18, a pena será de 8 a 12 anos. Todos nós sabemos que se a vítima tiver menos do que 14 anos, menor de 14 anos, o crime continuará sendo de estupro, mas aí incidirá no artigo 217-A, que a gente vai ver que é ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso contra alguém menor de 14 anos. Tá certo? Então aqui no artigo 213 nós temos que ter um sujeito ativo como sendo qualquer pessoa, um sujeito passivo também. A conduta. O que é a conduta aqui do artigo 213? Pune-se, gente, o ato de libidinagem violento, coagido, obrigado, buscando o agente constranger a vítima. Então aqui o núcleo do tipo é o constrangimento, existe um constrangimento ilegal de alguém, né? Então o crime do artigo 213 nada mais é do que um constrangimento ilegal com a finalidade de praticar uma conjunção carnal ou um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, né? Um ato de libidinagem, praticar ou permitir que com ele se pratique. Então o ato de libidinagem é o gênero. É obrigatório no artigo 213 que haja um meio de coação, ou seja, a violência ou grave ameaça. Então aqui a grave ameaça se dá com a violência moral e a violência exatamente é a violência material, ou seja, o emprego de força física suficientemente capaz de impedir a reação da vítima. Então essa é a conduta e o modus operandi do agente. Nós vamos ver que a diferença do artigo 213 para o 217-A, que é o outro tipo de estupro, que é o estupro de vulnerável, é que lá no artigo 217-A haverá crime se houver ou não violência. Então a violência não é uma elementar do 217-A, que é o estupro de vulnerável, mas é uma elementar do artigo 213, que o artigo 213 fará constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Qual o tratamento jurídico dado para o denominado stilting? O que é o stilting? Dissimulação em português é a conduta de alguém retirar o preservativo durante a relação sexual sem o consentimento do parceiro, tá? Entre os estrangeiros e entre os autores, de uma maneira geral, nós temos opiniões diversas de qual crime seria essa situação de no meio do ato sexual, a pessoa iniciou o ato sexual usando o preservativo e no meio do ato sexual é retirado o preservativo. Dentro do Brasil, nós temos dois posicionamentos. O primeiro posicionamento diz o seguinte: se o ato sexual é consentido e um dos parceiros o condiciona ao uso do preservativo, mas o agente durante o ato retira a proteção, percebendo a negativa séria e insistente do parceiro, ele continua com a prática do ato de libidinagem, seja a conjunção carnal ou ato libidinoso, usando violência ou grave ameaça, aí obviamente haverá o crime do artigo 213 do Código Penal. Porém, se o ato é consentido, esse é o segundo posicionamento, se o ato é consentido, desde que mediante o uso do preservativo, mas o agente durante o ato sorrateiramente retira a proteção e continua até a sua finalização, assim agindo sem que o parceiro perceba. Então o que ele usa? Ele não usa violência ou grave ameaça, ele usa de uma fraude. Ele diz que está usando e sorrateiramente ele retira o preservativo. Nessa situação não se cogita de crime de estupro, pois ausentes os meios típicos de execução, ou seja, a violência ou a grave ameaça, que é a violência física ou a violência moral. Pode caracterizar-se o artigo 215, que é a posse sexual mediante fraude, que nós vamos tratar já já. Então, se é sorrateiramente, 215, com o uso de violência ou grave ameaça, artigo 213 do Código Penal. Continuando, então nós estudamos a objetividade jurídica, os sujeitos ativo e passivo, a conduta, falamos do stilting, e vamos falar agora da voluntariedade, do elemento subjetivo. Esse crime é um crime que admite dolo, admite culpa, admite o quê? Todos os crimes contra a dignidade sexual só admitem a modalidade dolosa. Então, quando nós falamos em voluntariedade, em elemento subjetivo, entenda-se, esse crime admite dolo, admite culpa. No tipo penal do artigo 213, somente se admite a forma dolosa. Então, ele é um crime doloso, que o agente tem que agir com a vontade de constranger, usando violência ou grave ameaça. Consumação e tentativa. O crime de estupro ele é um crime que consuma-se com o constrangimento
e mais a prática do ato de libidinagem. Então não basta o constrangimento, eu tenho que ter a prática do ato de libidinagem, ou a conjunção carnal, ou o ato libidinoso, que são subespécies do ato de libidinagem, que é o gênero. Então, a gente entende como um crime material, e sendo um crime material, admite tentativa. A prática de conjunção carnal seguida de atos libidinosos, como por exemplo, o que pode ser um ato libidinoso? Pode ser um sexo anal, pode ser um coito interfêmora, ele pode ser uma felação, que é o sexo oral praticado da mulher no homem, pode ser cunilíngua, que é o sexo oral praticado do homem na mulher. Então, a prática de conjunção carnal seguida de atos libidinosos gera pluralidade de delitos? Bom, hoje passa-se a entender que não, que se o agente, no mesmo contexto fático, então no mesmo momento do ato sexual, constrange a vítima e com ela pratica sexo, praticando conjunção carnal e ato de libidinagem no mesmo contexto fático, trata-se de crime único. Para que haja pluralidade de crimes é necessário que haja uma pausa. Então o agente pratica o ato sexual e logo em seguida, depois de terminar esse ato sexual, ele pratica outro ato de libidinagem. Aí nesse caso eu teria um crime continuado. Mas se no mesmo contexto fático o agente pratica vários atos de libidinagem, caracteriza-se como um único crime, tá? Então, para respaldar, o STJ vem decidindo no sentido de que o autor de estupro e atentado violento ao pudor na época, praticados no mesmo contexto fático contra a mesma vítima, de modo a ser reconhecida a ocorrência de crime único. Esse é o posicionamento do STJ, desde a alteração da Lei 12.015, que incluiu o artigo 214 dentro do artigo 213, tá? Kleber Masson, ao tratar do assunto, alerta para um equívoco técnico cometido pela doutrina e pela jurisprudência na discussão do artigo 213. A análise do tipo penal com a nova redação determinada pela Lei 12.015, o consenso se estabelece no fato de se tratar de um tipo misto. Por isso que eles entendem que é um crime único, porque eles entendem que o crime do artigo 213 seria um tipo misto alternativo. E, portanto, se o agente pratica uma conduta ou várias condutas, responderia por um crime único. Mas, segundo Kleber Masson, ele fala assim, aspas, no artigo 213, o Código Penal há somente um núcleo, ou seja, um verbo. Este verbo se relaciona com os atos de ter conjunção carnal e praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Se existe um único núcleo, o tipo penal é simples e não misto. Então, para ele, não se trata de um tipo misto alternativo, como vem entendendo a STJ, STF, etc. Parece-nos apropriado evitar, diz Kleber Masson, no plano terminológico, a dicotomia tipos mistos alternativos e tipos mistos cumulativos. O que seria um tipo misto cumulativo? O artigo 242 do Código Penal, tipo misto cumulativo. Quando ele fala dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem. Então, no mesmo tipo penal, eu tenho vários crimes. Agora, quando a gente tem vários núcleos do tipo, vários verbos, eu chamo de tipo misto alternativo, crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Aí ele continua dizendo assim, a discussão com idênticos fundamentos jurídicos deve ser centrada no dualismo, crime de conduta alternativa e crime de condutas cumulativas. Então, para ele, continua sendo, se o agente praticar no mesmo contexto fático, um único crime. Mas ele entende que o tipo penal não é um tipo misto alternativo, porque ele tem apenas um núcleo do tipo, tá? Nos parágrafos 1º e 2º, nós temos qualificadoras. Do parágrafo 1º, nós já vimos parcialmente, dizendo que se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, a pena será de 8 a 12 anos. Então, o caput prevê uma pena de 6 a 10, e no parágrafo 1º prevê uma pena de 8 a 12 anos. Nesse caso, é uma qualificadora, porque quando eu tenho limites mínimo e máximo sendo aumentados para fins de dosimetria de pena, eu chamo isso de qualificadora. Então, eu tenho dois motivos para qualificar o crime. Quando a vítima tem entre 14 e 18 anos, o que a gente chama de uma vulnerabilidade relativa, porque abaixo de 14 anos eu chamo de vulnerabilidade absoluta. Entre 14 e 18 anos, é possível que exista estupro, sim, mas é necessário, neste caso, que haja violência ou grave ameaça.
Abaixo de 14 anos não precisa violência ou grave ameaça, somente entre 14 e 18 anos ou acima de 18 anos também. Então a gente tem o seguinte tratamento: abaixo de 14 anos, o crime será do artigo 217A, que nós ainda vamos estudar. Entre 14 e 18 anos é uma qualificadora do 213, e acima de 18 anos a pessoa responde pelo 213 caput, salvo as exceções do parágrafo 1º do artigo 217A, que serão vistas oportunamente. Então, a primeira qualificadora é se a vítima tem entre 14 e 18 anos, obviamente com emprego de violência ou grave ameaça, ou se resulta lesão de natureza grave. Então, nesse caso, se do estupro resulta lesão de natureza grave, a pena será de 8 a 12 anos. E se resulta a morte, a pena será de 12 a 30 anos. Nós temos aí um crime préter doloso, porque se a pessoa praticar dolosamente o estupro e posteriormente praticar também com dolo o homicídio, né, a morte, haverá concurso de crimes e não qualificadora. Então, terminamos o artigo 213. Como não existe artigo 214, a gente viu que o 214, que previa o atentado violento ao pudor, foi revogado pela Lei 12.015 e passou para dentro do artigo 213. Então, não houve uma abolição crimes, mas sim uma continuidade típico-normativa. O artigo 215, que é o próximo artigo previsto no Código Penal, por favor, acompanhem com a legislação, chama-se violação sexual mediante fraude. Eu usei até o termo antigo agora há pouco, eu peço desculpas, não é posse sexual, mas violação sexual mediante fraude. O tipo anterior realmente chamava-se posse sexual mediante fraude. Agora é violação sexual mediante fraude e diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, com a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único diz: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Então vamos lá. Qual é a objetividade jurídica tutelada? Nós estamos no título dos crimes contra a dignidade sexual, capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual. Então, qual é o primeiro? Tutela-se a dignidade sexual, que é o título. A gente sempre tem objetividade jurídica como o título da onde está o capítulo. Então, tutela-se a dignidade sexual lesada mediante fraude. A diferença do artigo 213 para o artigo 215 é que no 213 a conduta é praticada com violência ou grave ameaça, enquanto que no 215 a conduta é praticada com emprego de fraude. E esta fraude é o mesmo meio de estelionato, é o artifício, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Vamos lá. Sujeitos do crime. A mesma coisa que a gente falou no estupro. Quem pode ser sujeito ativo e sujeito passivo? Qualquer pessoa. Então eu tenho aqui um crime bicomum, sendo que o sujeito ativo e o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa. Conduta. Esse crime é chamado pela doutrina de estelionato sexual. Estelionato por conta da fraude. Então pune-se o estelionato sexual, comportamento caracterizado quando o agente, sem emprego de qualquer espécie de violência, obviamente, porque se houver violência, haverá estupro e não violação sexual mediante fraude, pratica com a vítima ato de libidinagem, que seja conjunção carnal, como a gente já estudou, que é a união pênis-vagina, ou qualquer outro ato libidinoso, usando fraude ou outro meio, diz a lei, que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. É necessário, para que haja esse crime, que a fraude seja capaz de iludir a outra pessoa, analisando-se, para tanto, não só o emprego, como também as condições do ofendido, que poderão variar conforme o caso concreto. Por exemplo, o local em que vive a vítima, o seu grau de instrução, a forma como foi educada, etc. A fraude não pode anular a capacidade de resistência da vítima. Gente, se a fraude anular a capacidade de resistência da vítima, o crime será de estupro de vulnerável. É uma situação e é uma hipótese prevista no artigo 217A, parágrafo 1º, que eu falei para vocês que no caso do estupro de vulnerável, o sujeito passivo não vai ser só o menor de 14 anos, vai ser o menor de 14 anos e as pessoas que estão no parágrafo 1º. E uma das hipóteses é você não ter capacidade de resistência para ser vítima de estupro de vulnerável.
Elemento subjetivo deste crime ou voluntariedade é o dolo. Como a gente falou, não existe nenhum crime contra a dignidade sexual praticado na modalidade culposa. Então, todos os crimes contra a dignidade sexual são dolosos. Consumação e tentativa. Consuma-se o delito com a prática do ato de libidinagem da mesma forma que o estupro, sendo perfeitamente possível a tentativa. Agora, por que se admite a modalidade tentada? Porque é um crime material. Sendo um crime material que exige o ato de libidinagem, então admite-se tentativa. Outra coisa, aqui é a prática do ato de libidinagem com o emprego da fraude. No estupro, é a prática do ato de libidinagem com o emprego da violência ou grave ameaça. Estudados o artigo 213 e o artigo 215, passemos ao artigo 215-A, que chama-se importunação sexual. O artigo 215-A, por favor, acompanhem aí na casa de vocês com o código. O artigo 215-A, ele diz assim: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, com a pena de reclusão de 1 a 5 anos, dizendo se o ato não constitui crime mais grave. Gente, nós temos aqui um tipo penal onde no preceito secundário existe uma subsidiariedade expressa. O próprio tipo penal diz que só será aplicado esse artigo 215-A se o fato não constituir crime mais grave. Então vamos lá, vamos às considerações iniciais. Qual é a objetividade jurídica tutelada neste artigo? A objetividade jurídica tutelada é a dignidade sexual. Antes de existir o artigo 215-A, todas as condutas praticadas desta forma eram tipificadas no artigo 61 ou 65 da Lei das Contravenções Penais. Então, toda importunação a outra pessoa, praticada contra outra pessoa, mas não contra a coletividade, porque se for contra a coletividade, será o crime do artigo 233. Então, se eu tenho pessoas indeterminadas, uma masturbação, por exemplo, em praça pública, o tipo penal será do artigo 233, que é o ato obsceno. Aqui, antes da vigência do artigo 215-A, que foi alterado em 2018 pela Lei 13.718 de 2018, o artigo 215-A passou a prever o crime de importunação sexual. Só que antigamente eu tinha a mesma conduta tipificada como contravenção penal, ou no artigo 61 ou no artigo 65 do Decreto-Lei 3688 de 41, que a gente chama Lei das Contravenções Penais. Com a promulgação, e publicação da Lei 13.718, entrou em vigor o artigo 215-A, prevendo o crime de importunação sexual. Mais uma vez, as contravenções penais de importunação ofensiva ao pudor, antigamente, que era prevista, deixou de existir e passou a ser o crime de importunação sexual. Houve abolício crimes? Mais uma vez, não. Houve o princípio da continuidade típico-normativa. É nesse caso, é desse tipo penal que nós estamos agora tratando. Então, a objetividade jurídica tutela-se a dignidade sexual. É um crime que prevê uma pena de 1 a 5 anos, portanto, é um crime onde é cabível o acordo de não persecução penal, artigo 28A do CPP, e além disso também cabe a suspensão condicional do processo sursi processual previsto lá na Lei 9.099, artigo 89. Vamos lá, sujeitos do crime. Quem pode praticar importunação sexual? O sujeito ativo é qualquer pessoa, ele é um crime comum, e o sujeito passivo também. Então, ele é um crime bicomum, mais uma vez, que pode ter sujeito ativo e sujeito passivo, como qualquer pessoa. Conduta. O núcleo do tipo diz praticar, ou seja, realizar, levar a efeito um ato libidinoso, isto é, uma ação atentatória ao pudor com propósito lascivo ou luxurioso. Essa é a conduta do artigo 215-A. Então, são aquelas situações, esse tipo penal ele foi previsto como crime diante de muitas condutas que começaram a ocorrer, principalmente na cidade de São Paulo,
com homens que entravam dentro de ônibus e passavam a ejacular no pescoço de mulheres, normalmente sentadas dentro desses coletivos. Então eram levados à delegacia e muitas vezes soltos porque não podia se caracterizar como estupro. Porque o estupro é você constranger alguém com violência ou grave ameaça a ter condição carnal, praticar ato libidinoso ou permitir que se pratique. Só que era a prática de um ato contra alguém para que a pessoa mesmo satisfizesse sua lascívia. Então, como não tinha um tipo penal, ora, alguns tipificavam como estupro, acontece que o estupro é um crime hediondo, ora tipificavam como uma mera contravenção penal. Então, para acabar esse impasse, hoje é o tipo penal do artigo 215A. Então, com essas condutas praticadas dentro de ônibus, dentro de coletivos, houve uma grande repercussão, tá certo? E a importunação ofensiva ao pudor do artigo 61 deixou de existir e, maiormente porque não era possível a decretação de uma prisão preventiva nesse caso, nos termos do artigo 213 do Código de Processo Penal, e passou a existir o crime do artigo 215A. O STJ, ele pronunciou-se no sentido de que a questão em recurso de um indivíduo, já apreciou uma questão em recurso de um indivíduo que havia sido surpreendido tocando intimamente sobre a roupa o próprio neto de 6 anos de idade. Então, chegou ao STJ, uma questão com relação a um avô que teria tocado o neto de 6 anos por cima das vestimentas. Sustentou-se no recurso que a rapidez do toque e o fato de ter se tratado de apenas um episódio autorizavam a desclassificação do estupro de vulnerável para a importunação sexual. Olha só, mais um caso e mais um uso do artigo 215A do Código Penal, tá? Que traz punição proporcional à conduta praticada. Mas o tribunal não cedeu à pretensão, então houve pedido da defesa de desclassificação, mas diz o acórdão que o tribunal não cedeu à pretensão, embora a possibilidade tenha sido aventada pelo relator, ministro Reinaldo Souza da Fonseca. Então, dizendo assim, cuida-se de lei nova editada quando o processo já se encontrava sob a jurisdição do STJ, cabendo de fato a esta corte analisar a eventual aplicação da novatio legis in melius. Então, tem prevalecido no STJ, diz o acórdão, a impossibilidade de desclassificação do crime de importunação sexual, concluindo-se ser inaplicável o artigo 215A, tendo em vista a gravidade, devendo ser observado o princípio da especialidade, então, porque o fato se amoldaria ao artigo 217A. Então, nesse caso, esse julgado, deixa eu ver aqui para vocês, o número do julgado foi um agravo regimental nos embargos de declaração, no agravo em recurso especial número 12.25.717 do Rio Grande do Sul, relator ministro Joel, da 5ª turma, julgado em 21/2/2019, publicado em 6/3/2019. Então, nesse caso, tá, houve... o STJ, ele entendeu por não desclassificar a conduta. E aí, se vocês procurarem um acórdão, vocês vão ver os posicionamentos pelos quais eram pedidos a desclassificação para essa conduta. Aí houve um voto, inclusive, aqui de um dos ministros, dizendo o seguinte: ressalto o meu ponto de vista quanto à possibilidade de desclassificação. Então, houve o pedido de desclassificação para o tipo do 217A para o 215A. Porém, mantenho o entendimento de ambas as turmas do STJ no sentido da impossibilidade de desclassificação quando se tratar de vítima menor de 14 anos. Então, o entendimento dele é no sentido seguinte, olha, pode até haver de desclassificação no caso desse toque ser por cima da roupa, etc. Mas como a vítima era um menor de 6 anos de idade, ele entendia não ser possível. Agravo regimental a que se nega provimento, ressalva da posição pessoal do relator, tá? Então, ele entendendo que é possível, mas não quando se trata menor de 14 anos. Elemento subjetivo, mais uma vez, aqui a gente tem como dolo, tá? Não existe crime contra a dignidade sexual na forma culposa. A consumação do crime se dá com a prática do ato de libidinagem, qualquer que seja ele.
Apesar de teoricamente possível, na prática parece improvável a caracterização da tentativa, pois o agente inicia a execução de um ato, há que se reconhecer a sua consumação. Antes disso, segundo o professor Rogério Sanches, haverá apenas atos preparatórios, tá? Com isso, eu encerro o primeiro bloco da aula e no próximo bloco nós estudaremos o assédio sexual. Obrigada e até o próximo bloco.